Bom dia, eu sou a professora Mariana e vamos continuar com o nosso curso de português. La primera cosa, voy a presentarles el libro que vamos a utilizar. También vamos a utilizar el archivo para el archivo de la clase pasada, pero aquí vamos a ver un poco del libro. O livro se chama Novo Avenida Brasil 1, Curso Básico de Português para Estrangeiros. Aqui temos a próxima página, os dados do livro, uma apresentação que todos podem ler depois. Habla um pouco acerca de que vamos a estudar em todos os níveis. Aqui nós temos todas as páginas do livro e o que vamos estudar em cada unidade, ok? Então, estamos na primeira lição ou primeira unidade, na qual vamos estudar nomes, nacionalidade, profissão, números, alguns verbos e também alguns temas gramaticais. En la clase pasada, nosotros estudiamos cómo presentarse, los nombres, y hoy vamos a ver esto acá en el libro y practicar. Então, vamos praticar no livro. Se passamos para a página 1 do livro, vocês vão encontrar esta página, aqui está o número, página 1. Vocês vão encontrar a lição 1, também pode ser chamada de unidade 1, para conhecer pessoas. Temos aqui algumas palavras que já conhecemos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula passada, aprendemos a pronúncia destas palavras. Palavras com DI, sempre falamos de. Palavras com DE ao final, também falamos de, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui também temos uma pronúncia importante. Muito bem, baixando a página, podemos ver aqui o que vamos aprender e todos os temas que vamos estudar. Primeiro temos cumprimentar. O que será cumprimentar? Cumprimentar é dizer oi, tudo bem? É como hola do espanhol, certo? É saludar. Pedir e dar informações, soletrar. Isso vamos estudar muito hoje. Em la clase passada, supimos que soletrar é deletrear. Então, hoje vamos soletrar várias palavras. Espero que todos tenham estudado o alfabeto, certo? Vamos precisar do alfabeto hoje. Como despedir-se? Despedir-se é dar tchau. E como comunicar-se na aula? A aula de português ou em um ambiente de estudos. Vejam que nesta página nós temos alguns diálogos. Esses diálogos são muito parecidos aos diálogos da aula passada, certo? Da classe passada. Aqui eles estão, eu vou ler falando sobre mim e, por favor, pratiquem falando o nome, o sobrenome de vocês também. Atenção à pronúncia. Complete o diálogo. Como é o seu nome? Meu nome é Mariana. Também pode ser qual é o seu nome. São iguais. Como é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Mariana. Vejam esta pergunta. Como se escreve? Aqui, nós vamos precisar usar o alfabeto, porque a pessoa não sabe escrever o seu nome. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai
soletrar o seu nome. Vamos ver como eu soletraria o meu nome. Meu nome é Mariana, então, como se escreve? Eu falo M-A-R-I-A-N-A. Como se escreve? Você vai soletrar. Soletrar é deletrear. Então, faça nesse momento a prática de soletrar o seu nome, olhando o alfabeto e relembrando como falamos cada letra. Aqui nós temos, aqui à direita, nós temos onde você mora e temos uma resposta e vamos fazer também a nossa resposta. Eu moro na França, em Paris, certo? Morar é vivir. Onde está sua casa? Eu moro na França, em Paris. Em meu caso, eu posso dizer, eu moro em Cartago, eu moro na Costa Rica. Pratique você também. Qual a sua profissão? Eu sou professora, dentista, não sei, mas pode ser engenheiro. São muitas profissões. Hoje vamos a ver alguns vocabulários de profissões também. Atenção a esta pergunta. Disse: o senhor é americano? O senhor, em português, nosotros usamos quando temos como uma persona muy importante o, por ejemplo, una persona que usted tiene mucho respeto. Por ejemplo, para el jefe de su trabajo, para sus abuelos, para una persona que usted no conoce, entonces no tiene como mucha confianza, no vas a decir você, que é como o que usamos normalmente. Vas a usar o senhor, a senhora. Por exemplo, o senhor é americano? Este, o senhor, é quando você está falando diretamente com a pessoa, ok? Não é uma terceira persona, é como se fuera usted, pero que com muito respeito. Você mostra muito respeito por essa pessoa. É como uma pessoa que talvez tenha um nível muito alto no trabalho, uma pessoa que você tem muito respeito em sua família, você vai tratar como senhor ou senhora. Um exemplo. Si estoy hablando con mi papá, aunque mi papá y yo tengamos una relación muy cercana, yo le tengo mucho respeto a él. Entonces yo nunca le voy a decir você. Si estoy hablando directamente con mi papá, ¿cómo sería una conversación en portugués? Oi, pai, tudo bem? O senhor está bem? O senhor está em casa? O senhor já comeu? ¿Certo? Entonces estoy diciendo como si fuera usted, pero con mucho respeto. Aqui, nesta pergunta, a pessoa está perguntando respeitosamente. Se a pergunta é: o senhor é americano? Aqui a resposta pode ser de duas maneiras. Não, eu sou brasileiro, costarriquenho, enfim, qualquer nacionalidade, ou sim, sou. Americano, em português, é a nacionalidade das pessoas que nasceram nos Estados Unidos da América, ok? Não tem a ver com nós latino-americanos. Aqui tem uma outra pergunta, como? Mais que tudo, quando você não entende a resposta, certo? Uma pessoa pergunta, uma pessoa fala algo para você, você não entende, então você pode dizer como para demonstrar que não entendeu. Temos mais alguns diálogos importantes. Na próxima página, página 2 do livro,
você pode encontrar estes diálogos. Vamos praticar também? Eu vou fazer a leitura e vocês vão repetindo para praticar a pronúncia, ok? Pratiquem em voz alta aí na casa. Como é o seu nome? É o nome do diálogo, certo? É o título do diálogo. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Meu nome é Charles. E aqui nós temos as imagens. Atenção ao próximo diálogo, porque tem um desafio. Aqui vamos a deletrear este apelido. Como se dizia apelido em português? Sobrenome, certo? Sobrenome em português, apelido em espanhol. Então, atenção, porque nós vamos soletrar. Pensem no alfabeto para fazer essa prática. Vamos lá. E como o senhor se chama? Eu me chamo Peter Václavic. Como? Peter Václavic. Como se escreve o seu sobrenome? Ok, vamos lá, amigos. W A T Z L A W I K. E a senhora, como se chama? Ok, vamos aproveitar esse momento. Como será que foi? Como les foi com a deletrear? Como les foi? Difícil? Fácil? Vamos soletrar também algumas outras palavras. Eu les voy a proponer un ejercicio. Voy a decirles unas palabras, voy a deletrear unas palabras. Y quisiera que todos apuntaran las letras que voy a decir, y entonces nosotros vamos a ver si logramos o no. Pero no hay ningún problema si todavía no hemos logrado acordar todos los nombres de las letras. Vamos aprendendo pouco a pouco. Vamos então praticar o tema de soletrar, o tema do alfabeto, estudado na aula passada, com palavras de corpo humano, ok? Vamos praticar com palavras de corpo humano. Eu vou soletrar a palavra, você vai apontando e ao final eu vou escrever aqui para que todos possam confirmar se escreveram bem ou não, ok? Estamos preparados? Começando. Primeira palavra. J, O, E, L, H, O. Apontaram a palavra? Vamos tentar outra vez? J, O, E, L, H, O. Como se diz essa palavra? Joelho. 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 Que será joelho? Sabemos que é uma parte do corpo humano. Qual será? Rodilha. Joelho em português, rodilha em espanhol. Próxima palavra. Preparados? Começando. Vou soletrar. B, O, C, H, E, C, H, A. Que tal? Repetindo. B, O, C, H, E, C, H, A. Palavra bochecha. Bochecha. Que será bochecha? Os cachetes. Cachetes do espanhol. Bochecha em português. Como estamos? Estamos bem? Vamos mais 3 palavras de corpo humano e voltamos para o livro, ok? 3 palavras mais e vamos a regressar com os diálogos do livro.
Três palavras mais de corpo humano. Próxima palavra. T, O, R, N, O, Z, E, L, O. Repetindo, tranquilos. Vamos novamente. T, O, R, N, E. Desculpa, agora foi eu que errei. Eu falei N-E, não era N-E, era N-O, perdão. Vamos outra vez. T-O-R-N-O-Z-E-L-O. Palavra. Tornozelo. T-O-R-N-O-Z-E-L-O. Que será tornozelo em espanhol? Tobillo. Tornozelo é tobillo. Duas mais. Podemos? Preparados? Ok, então vamos. Palavra. Essa palavra é uma palavra grande, ok? Então, atenção aí. S-O-B-R-A-N-C-E-L-H-A. Uau! Vamos novamente. S-O-B-R-A-N-C-E-L-H-A. Palavra. Sobrancelha. Sobrancelha, que são las cejas. Sobrancelha é serra. Sobrancelha direita, sobrancelha esquerda. Imaginavam? Vocês creiam que sobrancelhas são serras? Se parecem ou não? Última palavra e passamos de tema. Última palavra também é vocabulário de corpo humano. C-O-T-O-V-E-L-O. Vou repetir mais rápido, ok? Vamos mais rápido. C-O-T-O-V-E-L-O. Palavra. Cotovelo. Cotovelo é codo. Codo do espanhol. Então, aí temos 5 vocabulários de corpo humano que nós soletramos e espero que todos tenham conseguido entender. Tudo bem? Estamos? Voltamos para o livro, depois de soletrar, e agora estamos muito mais preparados para soletrar este sobrenome que temos aqui no livro. Também temos mais algumas coisas importantes aqui, temos outro diálogo, seguimos na mesma página, ok? Na página 2. Aqui temos o senhor é americano? Sou sim. E a senhora é alemã? Não, não sou. Sou holandesa. Alemã é feminino. Alemana, certo? E aqui é o senhor, a senhora, como usted, mas com respeito, com respeito. Já quase vamos ler as nacionalidades e profissões. Vamos somente ler este último diálogo que está aqui. Qual é a sua profissão? Lembram que este sinal que nós temos aqui é o sinal da nasal. Então, quando eu vejo este sinal, eu uso a pronúncia nasal ou nasal. Profissão, ok? Qual é a sua profissão? Sou jornalista, trabalho no Jornal do Brasil. Onde o senhor mora? Moro na França, em Paris, ok? Todas essas palavras de apresentação são parte da aula passada, certo? De la clase passada, hemos visto estas perguntas. Então, hoje, nada mais para praticar. Aqui temos vocabulários de nacionalidade e profissão. Vamos ler neste momento? Nacionalidade.
Americano, americana. Francês, francesa. Alemão, nasal. Alemão, alemã. Canadense, coreano, coreana. Chinês, chinesa. Vejam que a coluna da esquerda são os vocabulários masculinos e da direita femininos. Mas canadense é igual, certo? Canadense masculino ou feminino. Também temos aqui algumas profissões. Também está em masculino e feminino. Eu vou ler somente essa parte da esquerda, que é a parte masculina, ok? E vou também fazendo as traduções. O médico, o professor, o jornalista, o cozinheiro, os arquitetos, os psicólogos. Lembram? Sempre que eu digo lembram, é como se acuerdam, ok? Lembram da pronúncia pi, psicólogos. Isso é bem importante. Letra P, sim vocal, colocamos um i na pronúncia. Psicólogos. O consultor, o camelô, o microempresário. Ok, então, jornalista, el periodista. Cozinheiro, trabalha cozinhando, certo? Como um chefe de cozinha. Arquiteto, psicólogos, consultor. Consultor pode ser uma pessoa que trabalha com consultoria, certo? Uma pessoa que pode ajudar outras pessoas a melhorar a empresa, a melhorar algum tipo de serviço. Camelo, atenção, porque não é camello. Camelo, em português, camelo é o animal. Pero camelô é uma profissão. Este sinal que nós temos aqui cambia camelo por camelô. Muita atenção. Camelô é um vendedor ambulante, uma pessoa que trabalha vendendo nas ruas. Ruas são calles. E aqui temos também microempresário. Claro que temos muitas outras profissões. O livro coloca aqui algumas opções para nós. E aqui diz sua profissão, eu sou, e você pode completar aí dizendo qual é a sua profissão, ok? Muito bem. Então, nós praticamos esses diálogos e agora, na próxima página, na página 3, vai começar um pouco de gramática. Para estudar a gramática, eu vou aqui em nosso documento para apresentar-lhes com um pouco mais de detalhe. Nós vamos a estudar hoje alguns verbos. Verbos regulares e verbos irregulares. São muitos os verbos em português, mas hoje vamos a empezar com o que há de mais básico. Vamos a empezar com os verbos em presente. Ok? Verbos em presente, todavia não vamos a trabalhar com os verbos em passado, solamente em presente. E para que sepam que em português temos verbos que terminam em ar, ir e or também. Pero os verbos terminados em or são verbos todos irregulares, assim que não vamos a estudá-los em algumas semanas. Quando vamos a estudar um verbo aqui, para conjugá-los, eu vou a poner estas personas, estos pronombres. Eu, que é eu, ele, ela, você. Então, ele, ella, o usted, ou o senhor também, ok? O senhor também está aqui. Porque todos vão a conjugar-se igualmente. Nós, que é nosotros, e o plural,
eles, elas, vocês. Ellos, ellas, ustedes e os senhores, pode ser também. Todos os verbos nós vamos conjugar com estas pessoas. E hoje eu vou colocar algumas opções, ok? Um verbo terminado em ar, verbo falar, que é hablar. Verbo comer e verbo abrir. São exemplos, nada más. Exemplos de verbos regulares. Después vamos a empezar con los irregulares. Entonces, siempre que yo les diga, estos verbos son regulares, siempre van a seguir la estructura que vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos juntos? Ok. Verbo falar. No presente, eu falo. Você, ele, ela fala. Nós falamos. Eles falam. Atenção, todos os verbos em português, quando está no plural presente, terminam em M, nunca em N, como em espanhol, ok? Sempre, se o verbo termina em plural, vai terminar em M, sempre, todas as vezes, todos os verbos regulares e irregulares. Esta é a terminação para os verbos terminados em ar, ok? Então, o, a, amos e a. Por que eu digo isso? Porque vai facilitar a vida de vocês quando vemos outros verbos regulares. Por exemplo, o verbo morar. Já sabemos que morar em português é vivir, do espanhol, certo? Se eu vou conjugar o verbo morar, ele é regular. Então, eu sei que é eu moro, com essa terminação. Ele mora, nós moramos, eles moram, certo? Somente usar a mesma terminação. Isto para os verbos terminados em ar. Vamos agora para os verbos terminados em er, como o verbo comer. Eu, no presente, como. Você come. Atenção, escrevemos com E, mas a pronúncia é I, como nome, sobrenome, come, ok? Eu como, você come. Nós comemos. Eles comem. Comem. A pronúncia é em, certo? Como nós já vimos, tudo bem, por exemplo. Então, a terminação dos verbos regulares que terminam em er sempre será o, e. Vejam a diferença com os verbos terminados em ar. Emos e em. Ok? Vamos pensar, então, em outro exemplo. Podemos falar sobre o verbo entender. O verbo entender, no presente, eu digo, eu entendo. Você entende? Certo? Aqui temos. Entende. Nós entendemos. E eles entendem. Muito cuidado com a pronúncia. Aqui eu digo entendi, por causa da pronúncia de E ao final da palavra. Mas aqui eu digo entendemos, certo? Entende, entendemos, por las pronunciaciones de la letra D, E.
Também temos os verbos regulares terminados em ir. Vamos ver como funciona? Verbo abrir no presente, eu abro. Você abre. Nós abrimos. Eles abrem. Atenção! A única diferença de pronúncia entre os verbos er e ir está aqui, certo? Vejam que é igual os verbos terminados em er. Abro, abre, são iguales, vean, las mismas terminaciones. Pero aquí sí tenemos una diferencia. Aquí tenemos imos y não hemos. Pero todos los demás son igualitos. Verbos terminados em er e ir. Então, se, por exemplo, praticamos com o verbo partir, ok? O verbo partir, eu digo, eu parto, porque termina em ir, ok? Estamos aqui. Eu parto, você parte, você, ele, ela, o senhor, certo? Todos são iguais. Eu parto, você parte, pronúncia. Nós, pronúncia, partimos, porque TI sempre ti, certo? Sempre que temos as letras TI, a pronunciação sempre será ti. Não importa se está al princípio ou al final de la palavra. Então, nós partimos. Eles partem. Partem. Ok? Então, aqui nós temos os verbos regulares. Ar, er e ir no presente. Ok? Isso é muito importante. Vamos a ver en el libro. En el libro también temos algunos ejemplos. Entonces, si venimos aquí al libro, en la página 3, al final, tenemos aquí, dice, verbos regulares en ar, que es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos minutos, pero nada más con la terminación ar. Vamos a ver porque aquí tenemos otros verbos de ejemplo, entonces nos puede ayudar a tener más vocabularios. Vea que en la conjugación siempre tenemos las personas a la izquierda. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Siempre va a ser así en el libro o en nuestros documentos que hacemos juntos. El ejemplo del libro es el verbo trabalhar. Trabalhar. Vean la conjugación. Eu trabalho, você trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham. Outros verbos terminados em ar. Chamar. Ellos hablan acerca de este sí, chamar-se, pero todavía no vamos a usar esto. Todavía vamos a decir nada más chamar. Chamar, morar, começar, falar, completar, perguntar. Atenção, porque em espanhol se diz preguntar e em português se diz perguntar. Atenção a este cambio. Estudar, andar, voar. Vamos a ver la traducción de los verbos. Chamar no es llamar por teléfono. A veces nosotros creemos que es lo mismo, pero no. Llamar por teléfono en portugués se dice ligar. Chamar es llamar personalmente. Por ejemplo, si usted llega a la casa de una persona y usted le dice, Ana, venga acá, Ana, ayúdeme, por ejemplo. Esto es chamar. Chamar em português. Ana, venha, me ajude. Ok? Morar es vivir. Comenzar ou empezar. Falar es hablar. Completar es lo mismo. Perguntar. Estudiar. Ok? Em português, estudar. Andar es caminar. E voar es volar.
Entonces, aquí tenemos algunos vocabularios nuevos para nosotros. Aqui temos um exercício que podemos fazer aqui oralmente e que vocês podem fazer com o material também. Diz: complete com os verbos falar, trabalhar, morar e chamar. Neste caso, o chamar não será o chamar de Ana, venga. Esse é como se chama, qual é tu nome, ok? Então, o verbo chamar neste sentido. Por isso que colocaram o se, porque aqui sim ocupamos este chamar-se. E na primeira frase se dice, ela se chama. Ela se chama Mônica Ribeiro. Ela mora em Belo Horizonte. Por que mora? Porque Belo Horizonte é uma cidade brasileira. Então, é o lugar onde ela mora. Aqui vemos que a resposta é na Fiat. Então, a opção é verbo trabalhar. Ela trabalha na Fiat, porque é o nome da empresa onde ela trabalha. E ela fala inglês, ok? Então, aqui temos os verbos de opções e podemos completar também estes exemplos. Eles se chamam Gilberto e Maria. Eles moram em Belém. Eles trabalham no Hotel Sagres. Eles falam francês e alemão. Vejam que aqui eu usei no plural e aqui eu usei no singular. Por quê? Porque aqui eu estou falando sobre uma pessoa e aqui sobre duas pessoas. Tudo bem? Estamos seguindo? Espero que sim. Vamos juntos e vamos estudar um tema a mais. Somente mais um tema que está também nesta página, mas está aqui ao início da página, que é o verbo ser. O verbo ser é o verbo mais básico dos verbos irregulares. Ele não vai seguir a estrutura do verbo comer, por exemplo, porque o verbo comer é um verbo regular e o verbo ser é um verbo irregular. Então, nós vamos ver aqui a conjugação do verbo ser está, eu sou, você é, ele é, ela é, nós somos, vocês são, eles são, elas são. En la clase pasada ya habíamos visto el verbo ser. Todavía no hemos estudiado, pero sí lo habíamos visto. Porque, por ejemplo, nosotros aprendimos que decíamos, por ejemplo, eu sou costarriqueño. Meu nome é Pedro. Eu sou professor. Certo? Aqui, nesta página, nós temos também alguns exemplos. Sobre esta parte da palavra tu, em português, nós temos a palavra tu, que é outra maneira de dizer usted, por exemplo, pero nosotros no usamos mucho. São poucas las provincias en Brasil que se usa la palabra tú, entonces vamos a usar nada más você. Para terminar a classe, vamos a ver como contestaríamos estas perguntas. Empezando em la letra A, o que eles são? Então, nós temos o verbo ser, como posso responder? Eles são estudantes. Letra B, o que ela é? Ela é secretária. Qual é a sua profissão? Se eu leo esta pergunta, hay que tener cuidado porque es qual é a sua. Sua é suya. Então, hay que contestar como se fuera cerca de mim. Qual é a sua profissão? Eu sou jornalista.
Vocês são jornalistas? Aqui, outra vez, há uma palavra em plural. Então, está dizendo como ustedes. Como puedo contestar? Então, como se fuera nosotros. Vocês são jornalistas? Não, nós somos médicos. Ok? Porque se uno pergunta ustedes, você vai contestar nosotros. Vocês são jornalistas? Não, nós somos médicos. Na letra E, nós temos: os senhores são franceses? Não, nós somos italianos. Lembrem-se que nós, quando temos os senhores, temos que usar como vocês, como ustedes, certo? Então, os senhores são franceses? Não, nós somos italianos. Letra F. O que você é? Eu sou alemão. O que você é uma pergunta de nacionalidade. Também na letra G, é uma pergunta de nacionalidade. O que ela é? Agora estamos falando sobre uma terceira pessoa, sobre ela. Ela é suíça. A nacionalidade dela é suíça. Letra H, o que elas são? Agora, a mesma pergunta já não é sobre nacionalidade. Agora, a nossa pergunta é sobre profissão. O que elas são? Elas são professoras. Então, a mesma pergunta, nós podemos perguntar de nacionalidade ou de profissão, usando o verbo ser. Muito bem. Eu vou pedir uma tarefa, ok? Tarefa é uma tarefa. A tarefa é estudar os temas, estudar os verbos regulares e o verbo ser, mas também nós vamos na página 6 do livro, onde temos os números, ok? Na próxima semana, na próxima aula, nós vamos estudar os números. Então, se você quer praticar e preparar para a próxima aula, podemos estudar os números de 0 a 20, ok? Como podemos estudar os números? Podemos ler os números e na próxima semana eu vou ler com vocês e vamos praticar a pronúncia, ok? Então, para a próxima aula, preparar os números de 0 a 20 para estudar juntos aqui. Certo? Muito bem. Eu espero que vocês tenham gostado, aprendido e nos vemos na próxima aula, certo? Muito obrigada e tchau, tchau!